Não, ok. Buenas tardes. Bueno, para quem não me conhece, meu nome é Pedro. Amém. Glória a Deus. Eu sou brasileiro de Brasil. Estou como casi 6 anos aqui em Estados Unidos. Deus ha me posto em este serviço há 3 anos. Então, eu sou parte desse serviço aí casi quando começou, verdade? Verdade, pastor? E eu tenho sido bendecido por todos vocês e quem estava conosco aí ao longo desses 3 anos. Então, hoje também é dia de comemorar, verdade? Os 4 anos desse serviço, pero também hoje é dia de comemorar o Dia dos Padres. Em português seria como Dia dos Pais. Pero nós outros em Brasil comemoramos solamente em agosto o Dia dos Papás. Então, aqui nos Estados Unidos eu estou comemorando primeiro e com muita alegria em meu coração, porque é minha primeira comemoração de Dia dos Padres. Aos que me conhecem sabem que eu sou padre há pouco tempo, como 10 meses solo. Então, estou muito honrado e muito feliz em compartilhar com vocês algo que Deus ha posto em meu coração. Pero antes eu queria dizer a todos os papás um feliz Dia dos Padres. Amém? Glória a Deus. Uma palmas para os papás. Glória a Deus. Meu irmão, sem embargo, eu quero começar a falar algo. Eu vou tentar falar o mais rápido possível sobre o que Deus tem posto em meu coração. E eu quero começar com um pequeno testigo, verdade? De minha vida. Amém? Para quem me conhece um pouco mais cercano, sabe que eu não cresci em uma família ou em um lugar onde meus papás eram cristianos. Então, eu não cresci com as ensinanças cristianas, eu não cresci com entendendo sobre o que era o cristianismo. Na verdade, eu nasci em uma família que na verdade não tinha nenhuma religião própria. Na verdade, seguiam vários tipos, uma mescla de religião. Então, eu não cresci em um lar, em um lugar cristiano. E junto a isto, eu não cresci em um lugar que meu papá, por exemplo, era um exemplo de papá. Eu cresci com meus papás, meu papá e minha mamãe, pero em um determinado momento, meus papás se separaram, acabaram seu casamento, então aí quedamos apartados. Por um tempo eu vivi com minha mamãe, depois, por outro tempo, eu fui viver com meu papá. Então, ao longo de minha vida, desde niño e crescendo, até mais ou menos 12, 13 anos, eu não tive, na verdade, uma imagem de um padre. Na verdade, eu amo meu papá. Dentro do que meu papá podia me ensinar, ele me ensinou. Pero hoje, eu entendo que meu papá também era limitado naquilo que ele podia me ensinar. Mas, com o decorrer deste meu crescimento, por não ter esta imagem de um padre em minha casa, naturalmente eu cresci com muitos problemas. Problemas emocionais, problemas de diversos pontos. Porque de verdade, irmãos, a imagem de um padre em casa faz toda a diferença. Amém? Então, ao longo de minha vida, e aqui eu quero resumir o mais rápido, pero é importante eu começar com isto, porque ao longo de minha vida, muitas coisas ou erros que eu cometi porque justamente eu não fui ensinado atrás por la figura masculina ou la figura de meu papá. Então, como disse, naturalmente, eu ia crescer com falta de muita coisa. E uma das faltas que eu cresci era justamente com esta imagem de uma família unida. De uma família onde o papá é aquele que buscava a Deus, ou o papá é aquele que expressava a imagem de um líder, de aquele que conduzia a casa e principalmente em los caminhos do Senhor. Então, este foi meu crescimento.
Mi crescimento, embora meu papá me ajudou, me ensinou em muitas coisas, pero em los mais importantes, digamos assim, meu papá não estava presente. Porque um dos pontos também que meu papá viajava muito. Eu manejava uma truck em Brasília, então a cada 15, ou melhor, quedava por 15, 20 dias lejos de casa. Então nós não tínhamos, eu e minha irmã não tínhamos meu papá cerca. Então, claro, meus papás se separaram depois que eu estava um pouco maior, mais grande, verdade? Pero mesmo durante todo esse tempo, até os 13 anos, mesmo assim meu papá não era presente, porque se viajava muito. Então, nesse período, minha mamã hizo em muitos aspectos ou em muitos momentos a parte de mamã e de papá. E nós sabemos hoje, se nós formos mirar as pesquisas, não só em Brasil, mas na América Latina ou até mesmo aqui nos Estados Unidos, nós vamos mirar que em muitos hogares, em muitas casas, as mamãs fazem os papéis de mamã e de papá. E eu glorifico a Deus, eu agradeço a Deus por essas mulheres de Deus. Amém? Eu agradeço a Deus por essas mulheres que fazem a diferença na vida de seus filhos. Meus irmãos e irmãs, pero por mais que uma mamã possa fazer o papel de papá, de mamã e de papá, ela não vai em sua totalidade conseguir fazer realmente o impacto que um papá faz na vida de um filho. E aqui eu queria só compartilhar com vocês alguns dados de pesquisas. Por exemplo, em Brasil, mira, mais de 5 milhões de niños e niñas, ou seja, do Brasil, não têm o nome de seus papás em seu registro de fecha de nascimento. Mira, cerca de 20 milhões de hogares, de casas brasileiras, são lideradas por mulheres, com a figura do papá ausente, seja fisicamente, ou seja, que mesmo que viva nesta casa, não hace o papel de papá. Se nós formos agora para a América Latina, nós vamos mirar que mais de 40% de los niños também crescem em hogares sem a presença constante de um padre. Irmãos, e com isso, com esta triste realidade, nós vamos entender que isso se forma uma crise, porque cada vez mais niños vão crescer e vão estar, por exemplo, com déficit ou com uma falta de identidade. Por exemplo, muitos niños e niñas vão quedar com uma insegurança emocional, porque de verdade o papá faz esse papel e tens que fazer esse papel de dar uma segurança para esse niño e niña. E muitas casas que niños e niñas crescem sem a figura masculina do papá, são niños que muitas vezes crescem com uma insegurança emocional. E eu penso que a América Latina, assim como o Brasil porque é muito semelhante em muitos aspectos, nós também vamos ver que as pesquisas dizem que hogares, casas onde se crescem niños que não têm as figuras paternas, ou seja, a figura de um padre, a criminalidade, assim que diz em espanhol, ela é real, ou seja, é mais grande em um hogar onde se falta essa figura masculina. Irmãos, o que nós compreendemos é que a ausência de um padre é a raiz de muitos problemas. E regressando para minha vida, eu tive muitos problemas ao longo de minha vida. Como disse, eu não nasci em um lugar, em uma casa cristiana, somente com 16,
quase 17 anos que eu fui conhecer ao Senhor, e com certeza ao longo desses 15, 16 anos que eu estava distante sem conhecer a Cristo, com certeza eu tive vários tipos de problemas, seja emocional, seja por falta de uma identidade verdadeira, ou seja, para mim, em minha vida, eu posso dizer que essas pesquisas ou esses dados aqui se valeu ou realmente ocorreu em minha vida ao longo desses 15 e 16 anos, que eram tempos que eu não conhecia Jesus. Irmãos, e eu quero falar um pouco mais sobre isso. É claro que meu papá, eu não conhecia Jesus. E é claro que nós outros, como cristianos, ou eu hoje, maduro, depois de conhecer a Jesus, depois de crescer, é claro que eu entendo que em momento algum eu posso culpar meu papá. Porque eu sei que meu papá era imperfeito. E hoje, eu miro para trás, e principalmente nesta primeira comemoração de padre para mim, como um padre novo, um novo padre, verdade? Eu miro para trás e miro que eu também tenho falhas, ou eu também puedo falhar com meu filho, porque na verdade todos nós outros padres, nós outros somos falhos, nós outros podemos falhar. Esses dados aqui estão disponíveis para nos dizer isso, que nós outros como homens, como seres humanos, nós outros estamos e podemos falhar. Mas o que eu quero falar com vocês, meus irmãos, e esta mensagem não é simplesmente só para os papás presentes. Essa mensagem também é para todos, as mamás, os jovens, a todos que ainda não são papás também. Essa mensagem é para nós outros, porque antes de nós outros sermos papás ou mamãs, nós outros somos filhos e filhas. E por isso eu quero invitar a você que abra comigo em uma porção da palavra de Deus em lo livro de Salmo 103. E nós vamos ler por enquanto apenas 2 versículos, que são os versículos 13 e 14. Por isso eu quero invitar você a abrir comigo. Eu quero falar um pouco mais sobre esse tema, que para mim é um tema muito importante. É um tema que não deve ser tratado, não deve ser falado somente em uma fecha de comemoração como esta, de Dia dos Papás. E eu pido também para que você abra e deixe a Bíblia aberta, porque ao longo da mensagem nós vamos ler outros versículos também deste livro. Amém? Todos estão comigo? Salmo 103, a partir do verso 13, que diz assim, acompanhem comigo todos, por favor. Como um padre se compadece de seus filhos, assim se compadece el Senhor de los que lo temem. 14. Porque Él sabe de que estamos hechos. Se acuerda de que somos solo pueblo. Cerre seus olhos por um instante, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Padre Santo, Padre Celestial, nosotros, tu pueblo, Padre, tus hijos y hijas, nosotros estamos delante de ti, delante de tu presença gloriosa, Padre. Nesta tarde nosotros tivemos a oportunidade de te alabar com canções, de nos alegrar em tu presença. Oh Deus, e neste momento nosotros paramos para escuchar tu voz. Nós agora paramos para escuchar tu palavra, Padre. Por isso, eu pido a ti, Senhor, que nesta tarde não seja eu, mas que seja tu Espírito, que seja tu através de mim, e que tu habla aos nossos corações
corações. E como eu sempre pido a Ti, Senhor, que nosso coração seja como uma terra fértil, Padre, para que a semilla de Tu palavra pueda frutificar, Padre, em nossa vida, Senhor, para que assim nós possamos ser cambiados por Tu santa e gloriosa palavra. Por isso, eu te pido mais uma vez, Senhor, habla conosco, em nome de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Amém, irmãos. Não cessem suas Bíblias. Meus irmãos, em meio a uma geração marcada por la ausência e por la imperfeição de la figura paterna, nós agora, a partir desses versículos que lemos, ou a partir deste capítulo 103 do livro de Salmos, nós somos invitados a mirar não um Padre imperfeito, mas agora nós somos invitados a mirar um Padre perfeito. Meu irmão e minha irmã, é verdade que tu e eu somos falhos. Nós podemos falhar com nossos filhos. Aliás, essa semana eu estava com Giovanni, eu sempre tento orar por ele, impor as mãos sobre ele. E no momento eu orei, é claro que hoje ele não me entende, mas mesmo assim eu orei com ele e a minha oração foi a seguinte: eu disse, Senhor, mesmo se um dia eu falhar com meu filho, porque eu sei que eu vou falhar, eu não sou perfeito, mas que ele pueda conhecer a Ti, um Padre que não falha, porque eu sou imperfeito, mas Tu, Senhor, és perfeito. Por isso, irmãos, o tema desta mensagem: para padres imperfeitos, el Padre perfeito. Irmãos, quando nós miramos para estes 2 versículos, ou para todo este capítulo que nós lemos neste livro de Salmo, nós vamos mirar que aqui é nos apresentado, é nos ensinado alguns atributos de Deus. E esses atributos de Deus vai nos ensinar acerca desta fidelidade ou desta perfeição de Deus como um Padre perfeito. E por isso eu separei alguns pontos para que nós possamos entender acerca desses atributos, mas também que nós possamos recordar acerca desses atributos. Amém? E o primeiro ponto, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês está justamente na parte A deste versículo 13, que diz: como um padre se compadece de seus filhos, se compadece el Senhor de los que lhe temem. Irmãos, esta palavra aqui, compadece, no hebraico, essa palavra é haran. Não sei se é assim também que se diz em espanhol, com um acento hispano, mas estou dizendo mais ou menos como um acento português. Mas eu creio que a palavra não cambia muito, porque, enfim, é uma palavra hebraica. Então, esta palavra compadece, vai nos transmitir ou vai nos ensinar o significado de uma empatia profunda, de uma misericórdia profunda, de uma grande ternura. Então, quando o salmista nos diz que Deus se compadece de nós, mejor, como um padre se compadece de nós, Deus como o padre se compadece de seus filhos, perdona-me, Deus se compadece de nós. O que o salmista está querendo dizer para nós é que de verdade, quando Deus mira para nós, Deus mira para nós com uma empatia profunda. Amém? Esta palavra compadecer, irmãos, ela tem esse sentido de algo profundo, não somente algo que Deus se compadece de seus filhos, ou Deus se compadece de nós outros. Não, Deus de uma forma profunda, como um padre deve se compadecer do seu filho, Deus se compadece de nós outros. Amém? E tu e eu, irmãos, somos filhos e filhas de Deus, porque é verdade que esse versículo pode nos ensinar, ou pode ensinar aos papás presentes, que nós temos que se compadecer de nossos filhos, mesmo quando nossos filhos fazem algo errado.
Mas também esse versículo, ou essa palavra que nós outros lemos, vai nos ensinar que nós outros temos um Padre. Porque mesmo em minha vida que meu papá falhou comigo, mesmo em minha vida que meu papá terreno não isso o que era necessário fazer, nós outros temos um Padre celestial que é perfeito e que jamais vai falhar com nós outros. E Ele se compadece com nós outros, de nós outros, de uma forma profunda. Deus é esse Padre perfeito. Eu quero dizer aos padres presentes, isso é para mim também, que nós outros temos que assumir a nossa responsabilidade de Padre, verdade? Pero em algum momento ou outro nós outros não vamos conseguir 100% empenhar o que nós outros temos que empenhar ou que fazer. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tu, como um papá, tens que reflejar esta imagem do Deus perfeito, que é o papá perfeito. E isso nos ensina que é só Deus que é perfeito. E o dia que nós outros não conseguirmos fazer o que devemos fazer para nossos filhos, temos que nos lembrar que antes de sermos papás, nós somos filhos. Mas isso, irmãos e papás presentes, isso não saca a nossa responsabilidade de sermos sempre e termos sempre uma ternura, escutar, uma paciência com nossos filhos. Porque a verdade é que Deus, como um papá, Ele também tem paciência com nós outros. Ele também escuta nós outros. Ele também nos ama com ternura. E tudo isso para dizer que Deus se compadece de nós outros. Deus se compadece dos teus filhos, papá. Nós outros vivemos em tempos difíceis. E se nós outros mirarmos nos noticieiros, nós outros vamos mirar quão difícil é esse tempo que nós outros temos ou vivemos. Mas nossa invitação aqui, a invitação do Espírito para nós outros é depositar a confiança no Padre perfeito. E tu, papá, deposita a confiança no Padre perfeito, porque é Ele que tens cuidado de seu hogar. Amém, irmãos? O segundo ponto é, no verso 14, vai nos apresentar e vai nos dizer que Deus nos conhece, ou melhor, Deus conhece nossos limites. O que nós entendemos aqui é que Deus, este Padre perfeito, Ele não exige de seus filhos uma alta capacidade. Porque a verdade é que Deus, Ele sabe que nós somos homens, mulheres, seres humanos limitados. Então, nós vamos compreender que Deus conhece nossas fraquezas. Ei, irmão, minha irmã, Deus conhece suas fraquezas. Ele, como um Padre, conhece a nós outros. Ele conhece aonde nós outros somos fracos, aonde nós outros podemos errar. Por isso Ele se compadece de nós outros, porque Ele, melhor que nós outros mesmo nos conhece. Irmão, Deus te conhece. E na parte B desse versículo vai dizer que Deus, Ele vai dizer, mira, na parte B, se acuerda que somos solo pueblo. Meu irmão, aqui está dizendo que Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece você mesmo mais do que você mesmo. Então, quando nós outros miramos a este atributo de Deus, que é compassivo com nós outros miramos um Deus que sabe o que é melhor para nós outros. E Ele, como Padre que nos conhece profundamente, Ele sabe o que é melhor para nós outros. Por lo tanto, a vontade de Deus, ela é maravilhosa. E nós outros, como filhos e filhas, devemos nos submeter a esta vontade. Pero o que acontece, o que ocorre,
em muitos momentos é que nós tentamos lutar entre nossa vontade e a vontade de Deus. Porque nós muitas vezes, e isto se aplica muito para nós homens, muitas vezes nós queremos resolver as coisas por nós mesmos. Verdade ou não? Muitas vezes nós somos aqueles que queremos resolver as coisas, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, temos que ser homens que se levantam, que estejam posicionados, que resolvem os problemas, mas há momentos que temos que parar e dizer: Padre, eu não consigo. Deus, esta situação em minha casa é demasiado para mim. Deus, tu conheces meu coração, tu conheces minha vontade, mas eu sei que a tua vontade é melhor do que a minha. Hermanos, nós como homens, há momentos que temos que nos submeter à vontade de Deus, que é perfeita para nós. E nós como filhos devemos da mesma forma nos submeter à vontade de Deus. E a boa notícia é que a vontade de Deus é diferente das nossas. Porque para nós, a nossa vontade, o nosso desejo de fazer algo, para nós se apresenta como bueno. Mas nós muitas vezes nos submetemos a esta desejo, a esta vontade de nós mesmos, pero lá na frente nós miramos que realmente não era a melhor eleição ou a melhor escolha. Pero quando nós nos submetemos à vontade de Deus, que nos conhece profundamente, nós, mesmo que aos nossos olhos não mirem agora, pero na frente vamos mirar que esta era a melhor decisão que nós tínhamos que tomar, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Hermano, Deus conhece a você profundamente, e Ele, como Padre, deseja que nós sejamos filhos obedientes. Ele, como Padre, deseja que nós aceitamos a vontade de Ele, a direção de Ele, para que nós possamos usufruir ou ter uma verdadeira alegria, verdadeiro gozo, porque solamente Deus nos conhece perfeitamente, e solamente em Ele que nós encontramos verdadeiro gozo, uma verdadeira alegria, irmãos. Que nós possamos nos submeter à vontade de Deus, porque Ele conhece a nós. Ele conhece nosso coração, Ele sabe o que nós necessitamos. Porque muitas vezes nem nós mesmos, e na verdade, em la maioria das vezes, nós mesmos não sabemos o que nós necessitamos. Porque muitas vezes, em muitas ocasiões, nós pensamos que queremos ou precisamos disso, pero Deus nos diz: não, tu não necessitas disso, tu necessitas submeter a minha vontade. Deus é o Padre perfeito, irmãos, e Ele tem uma perfeita vontade para mim e para ti. Amém? Outro ponto que nós podemos compreender, eu queria que tu me acompanhasse no verso 17, capítulo 103 de Salmo, verso 17, um pouco mais à frente, vai dizer o seguinte: mas a misericórdia del Senhor é desde a eternidade hasta la eternidade, para os que le temen, e su justicia para os hijos de los hijos. Irmãos, o que nós aprendemos é que este Padre perfeito, este Padre que é Deus, que é grandioso, perfeito, Ele é fiel em seu amor conosco. E isso me hace recordar lá em 2 Timoteo 2, que vai dizer que se mesmo nós sendo infieles com Deus, pero Ele permanece fiel por nós ou com nós. Então, outro atributo que nós podemos compreender deste Padre perfeito é que Ele é fiel em seu amor com nós. O que nós temos que entender é que Deus, sua misericórdia, não tem fim. A misericórdia deste Padre, a misericórdia de Deus não se acaba. Porque a misericórdia de Ele, como diz na palavra, é de eternidade a la eternidade. Deus não abandona seus filhos, irmãos.
eu tenho muitas hermanas, e eu tenho quizás 15, porque sim, 15 já nasceu, 15 sobrinos. Hermanos, desde 15 sobrinos, solamente 3 cresceu em um lar, em um hogar, com seu papá e sua mamã. E quase todos não conheceram seus papás. Essa era a realidade da minha família. E pelo menos 3 desses 15 sobrinos, pelo menos 3 também, eles de maneira nenhuma conheceram seus papás. Minhas irmãs foram como abandonadas, assim, em espanhol, por las pessoas que embarazaram a elas. E essa é uma triste realidade de padres que abandonam seus filhos, de padres que abandonam seus hogares, suas casas. Mas a realidade para nós, irmãos, é que nós temos um Padre perfeito. E esse Padre nunca abandona seus filhos. Esse Padre perfeito que é Deus, mesmo diante de uma caída ou uma queda de um filho, mesmo diante, por exemplo, de uma infidelidade de um filho, esse Padre perfeito que nós buscamos e cremos, jamais nos abandona. E sabe, irmãos, diante de todas essas pesquisas e verdades que eu citei acerca de várias famílias, seja em Brasil, seja em América Latina, seja nos Estados Unidos, o que essas pessoas necessitam é desse Padre que tu e eu temos. Nós outros temos um Padre fiel, que é justo e que nos ama. E essas famílias, assim como minha família, assim como meus sobrinhos, assim como minhas irmãs, o que essas pessoas necessitam é conhecer a este Padre. Nós outros muitas vezes necessitamos conhecer a este Padre. Irmãos, porque muitas vezes nós outros vamos à igreja, buscamos, pero não temos a revelação do quão maravilhoso e quão grande é este amor que Deus nos ama. Muitas vezes nós outros, com o passar do tempo, viemos aqui, adoramos, alabamos ao Senhor, mas não temos a revelação do quão grande esse Padre eres. E nós outros necessitamos também, irmãos, compreender quão grande é Deus. Pero que esse Deus grande é nosso Padre. Nós outros, por Cristo, por a morte de Cristo Jesus, nós outros fomos chamados e amados de hijos de Deus. Irmãos, e se nós outros cremos na obra, em la morte e ressurreição de Cristo, nós outros cremos que nós outros somos hijos de Deus. E esse Deus é um Padre perfeito, fiel, e que nos ama com um amor tão grande, irmãos. Nós outros devemos buscar esta revelação de Deus, desse Deus como um Padre justo, fiel em seu amor por nós outros. Deus te ama. Parece óbvio. Deus é seu Padre. Parece óbvio, mas nós outros necessitamos ter a revelação desta verdade. Irmãos, e eu oro para que o Senhor pueda revelar esta verdade em seu coração. Porque quando eu compreendo isso, diante de problemas, de dificuldade, diante de um abandono, eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei se tu foi assim como eu, diante de uma falha de meu papá, quando eu compreendo que sim, eu como humano falhou comigo, pero eu tenho um Deus que me ama, eu jamais, irmãos, quedarei triste, porque eu compreendo quão grande é esse amor, e Deus te ama com esse amor, e jamais Ele vai te abandonar, irmãos. Glória a Deus. E meu último ponto, vamos ler dos versículos 8, que diz assim: compassivo e clemente
es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme las nuestras iniquidades. Irmãos, o que nós miramos aqui é que Deus, Ele é justo, Ele é misericordioso, e tudo isso ao mesmo tempo. E aqui, eu não estou dizendo que Deus, Ele passa por alto em el pecado. Amém? A palavra diz que o salário, em espanhol salário, do pecado é a morte. Meus irmãos, Deus aqui não vai passar o pano arriba de um pecado. Mas o que nós temos que crer é que uma obra já foi feita por mim e por ti. E essa obra foi de Cristo. Porque foi Cristo agora, Cristo Jesus, que assume nosso pecado. Amém? A palavra diz que nós fomos hechos, gerados em pecado. Amém? E por lo tanto, nós fomos apartados de Deus. Porque a glória de Deus se apartou de nós pelo pecado de Adão e Eva. Então, nós, quando nascemos distante de Deus, apartados de Deus. E a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. Pero existe uma continuação. Pero por esse grande amor com que Deus nos amou, Ele entregaste su Hijo por nós. E para resolver este problema, agora Jesus em dar sua vida por nós. E aí agora Jesus assume em Ele mesmo a dívida que tu e eu teníamos. E agora nós, delante da morte, ressurreição e dessa obra gloriosa de Cristo, nós fomos hechos hijos. Então, irmãos, Deus, não passa por alto o pecado, muito pelo contrário, Ele resolve esse problema em la cruz del Calvário. Deus justo, mas também Deus misericordioso. Porque a verdade é que se nós formos estudar a palavra, nós vamos mirar que nós não merecíamos nada, mas por isso que a palavra de Deus diz que o que nós recebemos foi por a graça. Porque tu e eu não merecíamos nada, pero mesmo assim, com esse amor grandioso, Deus dá seu único Hijo por nós. Então, irmãos, nós alabamos, nós adoramos a Deus tão grande, a Deus que é justo, mas Deus que ao mesmo tempo é misericordioso, a Deus que nos perdona, a Deus que nos renova, a Deus que cambia nossa mente e nosso coração. Então é este Deus que é o nosso Padre, é esse Deus que está disponível para tu e para mim todos os dias. É esse Padre que não afasta de nós, é esse Padre que está sempre delante de nós. Por lo tanto, nós devemos entender esta verdade, que agora nós fomos hechos hijos de Deus. E a los padres presentes, eu sei que eu tenho muito mais para aprender com muitos de vocês do que a ensinar. Pero o que eu estou ensinando não é de mim mesmo, pero é de la palavra de Deus. Portanto, nós devemos compreender como papás o quão sério é essa responsabilidade que nós temos em nossa casa, na vida de nossos filhos, hijas, na vida de nossas esposas. E aos que não são papás, e aos que vão ser papás, que vão se casar, entenda essa responsabilidade. Todos esses atributos que nós falamos aqui de Deus, alguns desses atributos de Deus, é com um objetivo, para que tu e eu, seja papá ou não, ou em algum momento
vai ser papá, o que nós outros devemos fazer é reflejar esses atributos de Deus. Porque aqui Deus nos ensina como ser um papá. Não como um papá perfeito, porque só Ele é perfeito, mas Ele nos ensina o caminho que nós outros devemos seguir para tratar os nossos filhos e filhas. E a nós outros que antes de sermos papás, a nós outros que somos filhos, o que Deus habla com nós outros é: busque a cada dia esta revelação deste Deus como papá. Nós sabemos que Ele é o Criador de tudo. Nós cantamos sobre o poder de Deus, nós cantamos sobre como Deus é grande, pero que nós outros possamos orar, irmãos, e pedir: Senhor, revela a mim o Senhor como um Padre perfeito. O Senhor como este Padre que é misericordioso, que se compadece de mim, que é justo, que me ama. Senhor, se revela a mim. Esse tem que ser o nosso clamor, irmãos. Porque o que esta sociedade necessita, e agora eu hablo para a igreja, o que esta sociedade necessita é justamente mirar esse Deus tão grande, esse Padre tão perfeito. O que esta sociedade hoje, que nós outros miramos com violência, com coisas acontecendo em todo o mundo, com guerras, com tudo isso que está acontecendo ao redor do mundo, o que essas pessoas necessitam é deste Padre. O que essas pessoas necessitam é mirar para nós outros como corpo de Cristo, como igreja, e mirar uma luz, mirar um farol, mirar algo que possa atraí-las, que possa chamá-las. E nós outros vamos fazer isso quando nós outros entendermos nosso Padre Celestial com todos esses atributos que Ele nos apresenta. Aí nós outros vamos refletir para essa sociedade, porque o que essa nossa sociedade necessita, irmãos, é de Cristo. O que meu papá necessita, meu papá terreno necessitava, era de Cristo. O que os papás de meus sobrinhos necessitam é de Cristo, porque solamente em Ele nós conseguimos um câmbio de vida. Irmãos, e eu confesso que por muito tempo eu vivi com muitos traumas, com muitas coisas que eu não aprendi, eu tive que aprender ao longo do tempo. E eu confesso que muitas dessas coisas que ocorreram comigo, justamente por esta falta de um papá para me direcionar, para me ensinar, muitas coisas ocorreram mal, muitas decisões eu tomei mal. Mas um dia, irmãos, eu encontrei esse papá maravilhoso. Um dia eu encontrei esse papá tão incrível. Um dia eu encontrei esse Deus que é poderoso, mas está acerca de nós outros como um papá. E aí, meus irmãos, este amor, esta graça cambiou minha vida. É bem verdade que nós outros ao longo de nossa vida, uma vez que nascemos de novo com Cristo, é um processo e a cada dia estamos de glória em glória, nos parecendo mais com Cristo. Mas o ponto que eu estou dizendo aqui é o que estas pessoas, e quizás pessoas de sua família, necessita é de Cristo. Porque o único caminho que nos leva até esse Padre maravilhoso, perfeito, é Jesus. Queda de pé, por favor, meus irmãos e irmãs. Eu quero que nesse momento nós outros oremos ao Senhor e possamos clamar a Ele, primeiro para que nós outros, se tu não sientes ou se tu não tens a revelação deste Deus como um Padre,
Eu pido para que tu puedas orar nesse momento e pedir para que o Espírito pueda te dar esta revelação. Pero se tu já tienes essa revelação, se tu sientes, se tu conheces esse Padre tão maravilhoso, eu pido para que também tu ores, pero para alguma pessoa que pode vir em sua mente, que não conhece, seja de seu hogar, de sua família ou de seu trabalho. E a terceira oração que eu pido para que você faça é para que nós outros, como igreja, como MP Church, serviço em espanhol, hispano, nós outros possamos reflejar este Padre, que nós outros possamos reflejar este amor, esta misericórdia, esta compaixão, esta justiça deste Padre perfeito que é Deus. Que nós outros possamos conseguir reflejar a esta sociedade, a Sal de São Francisco, a Daly City, não importa, que nós outros como igreja, agora unidos também, possamos reflejar, porque há pessoas que necessitam conhecer a este Padre bendito e maravilhoso que é Deus, e nós outros temos o caminho. Este caminho já foi nos apresentado, que é Cristo. Tu tens a Cristo, eu tenho a Cristo. Nós conhecemos o Evangelho tem nos cambiado dia após dia, de glória em glória. Por lo tanto, nós outros temos a resposta para essas pessoas. E eu queria que nesse momento nós outros clamássemos. Feche os olhos, vamos clamar ao Senhor juntos. Juntos. Ah, Senhor Jesus. Em Teu nome nós outros oramos, em Teu nome, Jesus, nesse nome poderoso, nesse nome precioso, nós outros clamamos, ó Padre. Senhor, eu clamo a Ti, pedindo para que se há algum irmão ou irmã entre nós outros, que não tienes esta revelação de Tu como um Padre perfeito, ó Padre, que o Senhor possa se revelar a este coração, a esta vida. Ó Deus, que nós outros possamos ter, ó Padre, e mirar a Ti, este Padre perfeito, tão bendito, tão bueno, tão amoroso, tão grandioso, pero personal, que estás com nós outros, que não nos abandona. Ó Deus, se há algum irmão ou irmã minha aqui, Senhor, que porventura não teve seu papá cerca em seu crescimento, em sua vida, e em algum momento, ó Deus, teve algum trauma ou algum dolor, ó Padre, que nesta tarde, que neste momento, Tu Espírito possa sanar e dizer a eles, Padre, que Tu jamais vai abandoná-los, que Tu és um Padre perfeito, mesmo se a imagem deles de um Padre terreno és um Padre imperfeito, pero não, Tu não és, Tu és perfeito, ó Padre. Ó Deus, também eu oro pedindo para que nós outros como igreja, Padre, possamos reflejar a Ti como um Padre. Nós outros conhecemos a Cristo, nós outros foi nos apresentado o Evangelho, este Evangelho da salvação, este poder de Deus, como diz o apóstolo Pablo, Padre, nos alcançou. Nós outros fomos alcançados, encontrados por esse Evangelho de Cristo. Nós outros sabemos o caminho, o único caminho. Então, como igreja, Padre, nos ajuda também, ó Deus, a conduzir essa sociedade que necessita, que precisa de Ti, aos Teus caminhos até, ó Deus, a Ti, é o Padre perfeito. Porque nós outros temos uma missão. Padre, também eu oro para os papás. Ó Deus, dê sabedoria aos papás presentes aqui nesta tarde, ó Padre. Dê sabedoria, Senhor, na condução de seus hogares, de sua família e na vida de seus filhos, ó Padre. Ó Deus, tenhas misericórdia de nós outros. Nós outros somos falhos, ó Deus. Somos falhos, nós outros podemos falhar com nossos filhos, mas que nós outros, Pai, arriba de todo, possamos apresentar a Ti um Padre que não falha, um Padre perfeito. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor.
nos ajuda a cumprirmos, ó Deus, a Tua palavra, a tomarmos esta responsabilidade de padres de nossa casa, ó Deus, e cumprir a Tua palavra, e proteger, cuidar de nossos hogares. Senhor, nos ajuda, nos perdona, Senhor, porque falhamos, erramos, pecamos, perdona-nos, mas nos ajuda a reflejar, ó Padre, a imagem de Ti, Padre perfeito, ó Deus. Bendiga cada Padre, ó Deus. Bendiga a cada homem que está presente aqui, aqueles que não são padre ainda, aqueles que não casaram ainda. Bendiga, Senhor, para que no futuro possam ser esposos, padres segundo o coração de Ti, Padre. Oh, Senhor, oh, graças, graças. Graças, Padre, graças por ter nos alcançado, nos encontrado, Padre. Oh, Senhor. Glória a Deus. Eu queria chamar os papás aqui na frente. Eu queria que o pastor Juan, John, pueda orar por esses papás. Vem aqui na frente, pelos papás. Por favor, vamos orar. Eu queria que as mulheres, ou aqueles que não são padres ainda, pudessem orar por esses homens aqui na frente, pudessem obedecer a vida desses homens. Amém? Venham aqui na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos, irmãos. Levanta suas mãos hasta esses homens. Empiece a orar por eles, bendecir a vida deles. Oh, Padre Santo e Celestial. Oh, Padre Santo, Santo e Celestial. Oh, Padre Santo e Celestial, oh Padre. Oh, Senhor, eu bendigo, Senhor, a vida de minha irmã, oh Padre. E eu pido a Ti por ele, Pai, a cada dia, Senhor, fortaleça minha irmã. A cada dia, Senhor, conduza ele, ó Padre, a estar, ó Padre, caminhando em seus propósitos. Fortaleça ele, ó Deus. Sana, Senhor, qualquer dúvida e conduza ele a cada dia mais, ó Deus, nos Teus caminhos, para que ele possa glorificar a Ti, ó Padre. Bendiga seus hogares, bendiga sua família, bendiga seu trabalho, em nome de Jesus, ó Padre. Bendiga minha irmã, ó Deus, no nome de Jesus. Padre Santo, aleluia, Senhor, nós oramos, ó Padre. Minha irmã, Padre Celestial, graças, Senhor, pela vida da minha irmã. Bendiga, Senhor, a família da minha irmã. Bendiga ele como Padre, ó Deus, que cada dia ele possa conduzir sua casa, seus filhos, ó Deus, sua esposa, sua família, em Teus caminhos. Porque Tu nos deste, ó Deus, como homens, uma missão, uma responsabilidade. Ó Deus, e esta é uma honra para nós, não é fácil, mas uma honra para nós representar o Senhor em nossa família. Por isso eu tenho essa força, Pai, a minha irmã, para que eles, Senhor, cada dia mais se fortaleçam no Senhor e para a sua casa dele. Líderes de caballeros también, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque ha sido grande. Graças, Senhor, por vida de minha irmã. Graças pela família de minha irmã. Graças por ela bendição que o Senhor tem dado a minha irmã. Da mesma forma, Senhor, eu pido para que em nome de Jesus, o Senhor Está luchando, Señor, sacando una familia hermosa, Señor. Su esposa también, Señor. a casa dele, sobre o liderazgo dele, em nome de Jesus. Y también, Señor, por Lucas, el bebé que Em viene nome de también, Jesus, Señor. Senhor, para que Entonces, de ele gran possa bendición y cada de dia, gran Pai, gozo y ir, alegría, Señor. ó Deus, e tomar as Ese decisões bebé que viene en camino, na Padre Tua Celestial. vontade, Pai. Sí, Bendiga, Señor, nos Senhor, regocijaremos meu cuando Deus. los tengamos en Bendiga sua nuestros casa, brazos y sua más sus esposa, padres sua también. irmã, e Padre Celestial. fortaleça cada dia, Pai, Gracias, em Señor nome de Jesús. Sí, Jesus. Padre Celestial. Aleluya, Señor. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Oh, Jesus, graças a Ti. Oh, Jesus, bendito e glorioso és o Senhor, ó Pai.
Oh, Jesus, bendito e glorioso é o teu nome, ó Deus. Oh, Senhor, graças a ti, Jesus. Santo, santo és tu, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Senhor, nós clamamos, nós pedimos a ti, Senhor. Graças, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos ha dado, ó Padre. Graças, Senhor, pela herança que são nossos filhos, ó Deus. Que nos ensine, nos conduza a conduzi-los a nossos filhos em tus caminhos, ó Padre. Conduzi-los até o Padre perfeito que és tu, ó Deus. Mesmo nós sendo imperfeitos, ó Deus. Eu pido a ti, ó Padre, em nome santo do Senhor Jesus. Em nome santo do Senhor Jesus. Oh, Deus glorioso. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a ti, Jesus. Bendiga, Jesus, a cada família, Jesus. Em nome de Jesus, nós clamamos a ti, Padre. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Deus. Santo, santo és tu, ó Deus. Graças, Senhor Jesus. Amém, Padre. Santo és tu. Em nome de Jesus, nós pedimos e clamamos, ó Deus. Amém, Senhor. E amém. Amém. Glória a Deus. Pode regressar, meus irmãos. Eu quero que tu, nesse momento, você possa abraçar suas famílias. Amém? Glória a Deus. Abraça suas famílias, seus filhos ou filhas. Amém? Eu queria que ninguém quedasse solo nesse momento. Amém? Eu queria que tu pudesse sair de seu hogar e quedasse junto a uma pessoa, ou duas, ou três, não importa. Eu queria fazer esta oração final juntos. Amém? Então, não deixa ninguém quedar solo, não queda solo. Acerque de alguma pessoa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Acerque de alguém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Oh, Senhor, graças, Padre. Graças, Senhor, por cada um dos meus irmãos e irmãs. Ó Deus, e na minha oração, mais uma vez, é pedindo a graça do Senhor sobre nós outros, pedindo, ó Padre, que a tua direção, que tu nos direcione segundo a tua vontade. Ó Padre, que em nome de Jesus, as bendições do Senhor e principalmente tu Espírito, tu presença esteja nesses hogares, nessas famílias, nessas casas, ó Padre. E se há algum irmão ou irmã que necessita de força, que tu possas fortalecer, que tu possas renovar as forças, que tu possas sacar todo o cansaço físico, emocional e espiritual, para que eles possam sair desta tarde, Padre, renovados, ó Padre, por tua presença e por teu Espírito. Nós clamamos e agradecemos ao Senhor por essas pessoas que estão aos nossos lados, ó Padre. Eu glorifico a ti e te agradeço por minha esposa, por minha filha, ó Padre. Ah, Senhor, que a graça do Senhor, ó Deus, que o amor de ti e que essa presença e consolo maravilhoso do Espírito Santo esteja conosco, esteja em nosso hogar, em nossa casa, em nossa família. É o que eu pido a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se olvida, nós temos um refrigério. Tu és o nosso invitado. Glória a Deus, vamos estar juntos, amém? Glória a Deus. Glória a Deus.